semana nós tivemos meditando no livro de Gênesis, principalmente nesses primeiros capítulos. Domingo passado nós meditamos aqui sobre a queda no capítulo 3 e na vigília, o nosso irmão Deus trouxe uma palavra sobre o capítulo 5 e hoje nós vamos estar aqui meditando nesses primeiros versículos do capítulo 6 do livro de Gênesis. Aqui o capítulo começa falando sobre a multiplicação dos homens e diz também que os filhos de Deus casaram. Diz aí, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres. Filho de Deus, filhas dos homens. Quem são esses filhos de Deus e essas filhas dos homens? Há algumas teorias a respeito desse versículo, dessa palavra, porque ela não é muito clara até hoje e não tem como trazer uma clareza a respeito de quem são esses filhos de Deus e essas filhas dos homens. Mas a maioria dos teólogos, eles caminham para o entendimento que os filhos de Deus são aqueles que são descendentes de Sete, os filhos de Deus, e as filhas dos homens são aqueles que vêm de Caim. Até mesmo porque o capítulo 4, se você olhar aí no final do capítulo 4, nós encontramos a descendência de Caim, e no capítulo 5 nós encontramos aí a descendência de Sete. Então, o capítulo 4 termina falando sobre a descendência de Caim, e a partir do verso 26 do capítulo 4 começa a descendência de Sete. Então está falando das duas descendências, de Caim e de Sete. E a descendência de Caim, nós vamos encontrar que foi uma descendência maligna, porque Caim, depois que ele matou o seu irmão, a Bíblia vai mostrando aí que ele afasta de Deus, que ele se aparta de Deus, e ele vai viver uma vida errante, longe de Deus. Nós encontramos ele tomando essa decisão e saindo da presença do Senhor. E quando nós chegamos aí vai vir os descendentes, e a partir do verso 25 diz que Adão coabitou com a sua mulher, e aí nasceu Sete. E a Bíblia diz aí que os descendentes de Sete começaram a invocar o nome do Senhor. Enquanto que Caim se afastaram de Deus, deixaram o Senhor, deixaram a sua palavra e foram viver uma vida sem regra, sem limites, como foi a proposta que o próprio Deus fez para Eva. Olha, você não precisa de regras, você não precisa de limites, você pode viver a sua vida sem estar prestando contas a Deus. Você pode ser o Deus da sua vida, você pode governar o seu eu, e você vai ser o Deus seu mesmo. E essa foi a proposta, e Caim recebe esse mal, e ele com todos os seus começam a seguir esse caminho. E nós encontramos já um descendente de Caim, Lameque, já tomando mulheres, não só uma, mas já mais de uma mulher para si, e vingança e ódio no coração desse descendente de Caim. Mas quando nós vamos para o descendente de Sete, nós encontramos aí o final do versículo 26 do capítulo 4, dizendo: aí começou a invocar o nome do Senhor. Aí começaram a invocar o nome do Senhor. Veja a diferença entre uma geração, uma descendência e a outra descendência. E quando uma descendência se apartaram de Deus,
a outra descendência começaram a invocar o nome de Deus. E a partir daí, a Bíblia mostrando a genealogia dos dois povos, desses dois filhos de Adão, agora começa aqui o capítulo 6, falando desses filhos, os filhos de Deus e as filhas dos homens. Então, o maior entendimento nessa palavra dos teólogos é justamente que esses filhos de Deus são descendentes de Sete, e as filhas dos homens são a descendência de Caim. E aí o que acontece? Há ali uma aliança do casamento. Os filhos dos homens pegam essas filhas, por elas ser formosas, elas agradaram a eles, e a Bíblia diz aí que eles casaram, esses homens casaram com essas mulheres, e a partir daí, agora vem algo terrível a respeito do que a Bíblia relata, né? Chega ao ponto, no versículo 3, dizer: diz o Senhor, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Olha só, que palavra dura que nós encontramos aqui, diante dessa maldade que foi multiplicada, como começa aí o capítulo 6, foram multiplicados, né, os homens na terra, e essa maldade foi também crescendo, e aí o Senhor disse: o meu Espírito não vai habitar. Por que o Espírito de Deus não poderia habitar, Deus não permitia habitar naqueles homens? Porque diz a Bíblia aí que eles eram carnais, né? O coração deles eram carnais. Veja que aí no versículo 4 diz: naquele tempo havia gigantes na terra, né? Eram homens grandes, gigantes, e aí a Bíblia diz aí no final do versículo 4 que nasceram filhos, e estes foram valentes, né? Varões retomados na antiguidade. Mas aí o que Deus viu no capítulo 5? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e por essa maldade se multiplicar, a Bíblia fala que Deus não permitiria agora que o seu Espírito estivesse ali, porque quando o homem vive esse mal, não tem como o Espírito de Deus estar numa pessoa que vive nessa maldade. E aí, diante disso, a Bíblia diz aí, ainda diante dessa multiplicação, então diz a Bíblia que Deus se arrependeu, o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra. Se arrepender de Deus aqui, na verdade, Ele jamais se arrepende. Deus, Ele é imutável, mais ou menos só para a gente entender a gravidade do que esse mal causou na pessoa de Deus, na essência de Deus, do que Deus, como Deus que Ele é, o Deus santo, o Deus que criou tudo perfeito, o Deus que colocou tudo em ordem, e agora Ele vê essa desordem, Ele vê esse mal, que aonde o Espírito dele mesmo podia estar, Ele agora, a Bíblia relata que Ele se arrependeu, mas essa palavra se arrependeu é mais para um entendimento humano, que Deus não se arrepende, mas relatando, olha só o que o mal faz, olha só o que o mal pode causar, ao ponto de Deus ficar, a Bíblia chega ao ponto de dizer que Deus se arrependeu de ter criado o homem, mas é porque o homem estava agora vivendo algo tão terrível, que para os olhos de Deus, aquilo era algo que não dava para Deus se alegrar, não trazia alegria ao coração de Deus, não trazia ali louvor a Deus. E o propósito de Deus, queridos, para fazer o homem, foi Ele cuidar desse homem, foi Ele ser o Deus desse homem, foi esse homem ter comunhão com Ele, foi esse homem ter vida com Ele, foi esse homem ter uma família bendita, foi para que esse homem tivesse prazer nele, e Ele ter prazer de abençoar esse homem. E agora tudo estava com caos, tudo tinha se perdido, e aí o Senhor chega ao ponto de dizer: olha,
vou fazer desaparecer o homem que eu criei. E é interessante que ele diz aqui, não só o homem, mas também o animal, os répteis, as aves dos céus, porque Deus estava indignado com toda a maldade que estava no coração, na vida do homem. Queridos, quando nós olhamos para esse texto e vemos que o ser humano chegou ao ponto que chegaram, se nós olharmos para nossos dias hoje, olha só a maldade que está hoje no coração do homem. Como é que Deus está vendo hoje o nosso Brasil nesse momento? Como é que o Senhor está olhando para a nossa nação no domingo de carnaval, que é o que está acontecendo hoje nas nossas ruas, nas nossas cidades? Se o Senhor está dizendo aqui que Ele ia exterminar o homem por causa da maldade, e não só o homem, mas também os próprios animais, imagine hoje como Deus está olhando. Será que isso está agradando a Deus? Será que essa maldade que está no coração do homem hoje, será que isso agrada a Deus? Não, meus irmãos. Assim como não agradou a Deus naqueles dias, aonde a maldade do homem estava cada dia se multiplicando, também hoje o Senhor não se agrada. E se nós fôssemos escrever o que está no coração de Deus com relação à humanidade hoje, talvez nós íamos dizer: o Senhor se arrependeu de ter feito o homem, porque hoje, com certeza, essa maldade está muito maior do que naquela época, do que naquele período. Mas a Bíblia diz aí que no versículo 8 algo traz assim muda o cenário. De repente, diante do caos que os versículos anteriores está falando, chega o versículo 8 e diz: porém, olha só essa ligação daquilo que estava até então tudo sujeito a ser destruído, tudo ali já ao ponto de acabar. Agora o escritor ele faz uma ligação dizendo: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Olha o que diz o capítulo 4, o final do capítulo 4, volte aí e veja o que diz assim, versículo 23 do capítulo 4. Disse Lameque às suas esposas, quer dizer, já com duas esposas, Ada e Zilá: ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, um rapaz porque me pisou. Sete vezes se tornará a vingança de Caim e de Lameque, porém 70 vezes 7. Olha o mal. Aí você vai para o versículo 26 e diz assim: a Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Veja, queridos, que no mesmo tempo que o Senhor está mostrando o mal, tudo como se não tivesse mais solução, não tivesse mais saída, mas o Senhor,
com a sua graça, com a sua bondade, Ele preserva. Ele preserva. E quando nós encontramos o versículo 6 dizendo que Enos, daí em diante, começou a invocar o nome do Senhor. E aqui no versículo 8, quando nós encontramos, porém Noé achou graça diante de Deus. Quando a gente olha para o texto, você vai dizer assim: não acabou, não tem mais saída, não tem mais solução, o fim chegou. Mas o Criador, o Deus Criador, o Deus da graça, o Deus da misericórdia, Ele preserva. E olha o que diz o versículo 8: achou graça Noé diante do Senhor. Noé foi visto agora por Deus. E aí o versículo seguinte diz: eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Louvado seja o Senhor, que mesmo diante daquilo que não tem mais saída, quando o caos toma conta, quando a situação está ali, ninguém pode ver mais uma luz no fim do túnel, o Senhor aparece e diz: calma, eu estou no comando, eu tenho o controle da história. A história não está nas mãos do homem caído. A história não está nas mãos do homem sem Deus. A história está nas mãos do Criador. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor que olhou e viu tudo e mostra aqui na Bíblia. Ele agora, ele olha para Noé e diz: achei graça. O Senhor achou graça em Noé. Noé estava com Deus. Noé era temente a Deus. Noé era o que invocava a Deus. Diante daquela decisão de eliminar a humanidade, eliminar a criação, o Senhor, com a sua graça, Ele olha para Noé. Lembra da história de Sodoma e Gomorra? Quando Deus disse para Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra, Abraão olhou e pensou, intercedeu a Deus dizendo: Senhor, se tiver 50 justos em Sodoma, os irmãos conhecem a história. Deus disse: não vou destruir Sodoma se tiver 50. Abraão conhecia aquelas duas cidades. Senhor, se tiver só 40, se tiver só 30, se tiver só 20, chegou a 10. E o Senhor disse: se tiver só 10, aquelas duas cidades não serão destruídas. Mas não tinha 10, e as duas cidades foram destruídas. Quando o Senhor, lá no deserto, viu a rebelião, a rebeldia do seu povo ali no deserto, disse para Noé, disse para Moisés: destruirei esse povo. E Noé vai lá e diz: Senhor, olha, Senhor, o que vão dizer de ti? O que vão falar de ti, Senhor? E naquele momento o Senhor preserva aquele povo, porque Noé intercedeu. Queridos, o Senhor, Ele mostra na sua palavra que Ele é esse Deus que reprova o mal, que não coloca o seu espírito no meio do mal, mas Ele preserva aqueles que são dele. Aqueles que são dele, Ele preserva.
E aqui nós vemos aqui Noé. Esse homem que aparece aqui como um homem que andou com Deus, um homem que era justo, um homem que era temente. Você imaginou, queridos, no meio de toda aquela maldade, no meio de todo aquele mal, aquele homem, ele se portou, ele se colocou ali como justo. E nós vamos olhar a história de Noé, quando Deus chama Noé para construir a arca. E Noé, durante 40 anos, vai construindo aquela arca. E quantos não passaram ali e zombaram de Noé? Quantos não passaram ali dizendo: o velho ficou louco, nem chuva tem, nem água tem aqui, e esse velho está fazendo aí uma arca. E aí Jesus chega lá na frente e diz assim: vai ser como nos dias de Noé. O que está dizendo? Quando chegar a vinda do Filho do Homem, vai ser como nos dias de Noé. Vão casar, vão dar em casamento, vão viver como se nunca acontecesse nada. E aí veio o dilúvio e pegou todos. Mas aquele homem justo, durante todos aqueles anos, ficou ali trabalhando junto com seus filhos, construindo aquela arca, sendo criticado, sendo zombado, porque a maldade estava tamanha no coração daqueles que zombavam, que criticavam. Mas Noé, crendo no Senhor, amando o Senhor, confiando no Senhor, porque amava a Deus, andava com Deus, obedeceu ao Senhor. E ao obedecer o Senhor, ele e a sua família foram preservados, porque Deus preservou Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. Queridos, o que tem a ver isso conosco? O que nós estamos vivendo hoje, como eu falei agora há pouco, o mundo que estamos vivendo hoje, com certeza, pior do que aquela época. E se Deus olhasse e nós fôssemos escrever e dizer: olha, Deus se arrependeu e vai destruir. Mas hoje não tem apenas o Noé. Hoje tem milhares que andam com Deus, que amam o Senhor, que cultuam o Senhor. Milhares espalhados, cidades afora, Brasil afora, mundo afora, que creem nesse Deus de Noé, que anda com esse Deus de Noé, e que tem o Espírito de Deus. E esse mundo não é destruído, porque Deus, por amor aos seus, preserva, como preservou a humanidade, por amor a Noé. Preservou a família de Noé, por amor a Noé. Deus preserva a nossa família, por amor a nós. Deus preserva por amor à sua igreja. Irmãos, você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar uma pessoa tão insignificante como você, como eu, e esse amor de Deus é tão grande por nós, que Ele nos preserva, preserva os nossos, como preservou Noé. Você já parou para pensar sobre isso? A importância que Deus dá à sua igreja, àqueles que o buscam, àqueles que o invocam, àqueles que temem a Ele. Olhe para você. Quem é você? Quem sou eu?
para merecer o amor de Deus, para merecer a proteção de Deus, o cuidado de Deus. Mas olhe para a sua história, olhe para o seu passado. Esses 2 dias eu e o Luciano estávamos refletindo sobre a nossa história. Amanhã vão fazer 30 anos que a primeira vez meus olhos contemplaram essa mulher linda que eu amo. Amanhã, 30 anos. Então, e nós estávamos meditando, analisando esses 30 anos. Como Deus foi gracioso com ela, comigo. Como Deus foi, acho que Deus foi lindo. Teve um momento na nossa história que a gente não sabia como sair daquela situação, a gente não sabia como conduzir mais o nosso casamento, as nossas vidas. E aí eu olhava o Senhor, e agora? E olhando para trás e vendo a história, como Deus foi gracioso. Como Deus foi gracioso. Irmão, olhe para a sua história, olhe para a sua vida. Você está dentro de uma igreja, em pleno domingo de carnaval. Você está numa igreja, ouvindo a palavra de Deus em pleno domingo de carnaval, meu irmão. Tem coisa mais graciosa do que isso? Enquanto o Brasil todo está aí, nas ruas, nos bailes, vivendo uma vida depravada, como diz a palavra de que a maldade se multiplicando, a depravação se multiplicando, e nós estamos aqui, você e sua família, você e seus filhos, eu, minha esposa e meus filhos, você está aqui. Aqui, meu irmão, não tem palavras, não tem palavras. Olhe para a sua história, como você chegou até aqui, como você chegou até aqui, às vezes arrastado, às vezes já morrendo, às vezes já só um bagaço, mas chegou, mas está aqui. O Senhor preservando, o Senhor cuidando, o Senhor guardando, o Senhor conduzindo. E quantas vezes você virou as costas, quantas vezes você subiu, quantas vezes você se afastou, quantas vezes você não queria, mas o Senhor, com a graça dele, te conduziu até aqui. Quantos livramentos, quantas pessoas já morreram que você conhece, quantos amigos já morreram que você viu mortos, quantos foram ceifados, pessoas que você amava. Eu tinha um amigo, Mariano conheceu, o nome dele era Raimundo. Aquele moço era meu amigo, mas no final da Copa de 94, aliás, quando o Brasil foi campeão, naquela noite, ele bêbado, na Bela em Brasília, um carro em alta velocidade, à noite, bateu numa carreta e morreu. Ainda jovem, era meu amigo. Falei muito do evangelho para aquele moço. Foi ceifado. Quantos livramentos Deus já te deu, e você está aqui nessa noite. Eu não sei como você chegou até aqui. Eu não sei como você chegou até aqui, mas você está aqui.
Mas você está aqui nessa noite. Se está com saúde ou não, mas você está. Se foi arrastado ou não, mas você chegou. Não sei se foi amarrado, se foi laçado, mas o Senhor te trouxe. Você está aqui. Você está aqui. Vocês estão aqui. Eu estou aqui. Nós estamos aqui. O Senhor preservou Noé. O Senhor preservou aquele homem. Porque Deus achou graça em Noé. Diz a palavra. Noé achou graça diante de Deus. Noé achou graça diante de Deus. Deus graciou Noé. Deus graciou você. Amém. Meu irmão, saia daqui nessa noite com essa palavra no teu coração de gratidão. De gratidão por você ter sido preservado com vida até aqui. Saia daqui dizendo: Senhor, eu louvo o teu nome, eu glorifico a ti, Senhor, porque já passei por momentos tão difíceis, mas o Senhor foi comigo, o Senhor me preservou, o Senhor me ajudou, e aqui estou, e aqui estou. Noé achou graça diante do Senhor, mas não foi só Noé, você e eu também. Você e eu também. O Senhor nos agraciou com a sua graça, preservou você até aqui. Sabe por quê, queridos? Porque Deus tem promessas, e as promessas de Deus, elas são eternas, e elas se cumprirão. Elas se cumprirão. E essas promessas eternas que a Bíblia mostra é que há um céu, uma terra preparada para o povo de Deus. O povo de Deus restaurado, salvo, purificado, limpo, vai habitar nesse céu. E você, meu irmão, se alegre com isso. Bendiga a Deus por isso. Seja grato a Deus por isso. Ame a Deus. Ame ao Senhor. Porque você achou graça diante de Deus como Noé. E Deus